5 fundos imobiliários de tijolo que estão muito baratos, excelentes fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira e vale o seu estudo. Vou te mostrar aqui então esses 5 fundos imobiliários que estão abaixo do seu valor patrimonial. Vale o estudo porque são excelentes fundos imobiliários. Vamos lá. O primeiro fundo imobiliário que eu quero mostrar para vocês é o GARI 11, um fundo aí de logística. Ele é classificado como híbrido, mas é um fundo aí que tem muito interessante na Bolsa de Valores. O GARI 11, no dia que estou gravando esse vídeo, está cotado aí a R$ 9,07. O dividend yield pago, ou seja, quanto que ele pagou nos últimos 12 meses, livre de imposto de renda, foi de 11,23%. O P sobre VP, que é aquele índice que indica se o fundo está abaixo ou acima do seu valor patrimonial, ou seja, ele está caro, está no preço justo, está abaixo do seu valor, você sabe que quando ele está no valor de 1,00, ele está no preço justo, ou seja, o preço da cotação está ao mesmo valor da cota patrimonial, do valor do patrimônio do fundo. Estando abaixo de 1, significa que este fundo está barato. Acima de 1, significa que é um ágio, então ele está um pouco mais caro do que o seu valor patrimonial. Aqui é um fundo de tijolo a 0,95, ou seja, está 5% mais barato do que ele realmente vale, do que é o seu valor patrimonial. A liquidez diária está em mais de 5 milhões de reais por dia. E a liquidez é muito importante, pessoal, porque isso lá no seu home broker, você vê lá no livro de ofertas, compra e venda, você vê lá a movimentação, né? Quanto maior a liquidez, mais rápido ou você consegue comprar um fundo ou uma ação e mais rápido você consegue vender. Então, uma liquidez diária de mais de 5 milhões de reais é excelente. Nos últimos 12 meses, a cota teve uma valorização de 3,89%. Aqui nas informações do fundo do Guardian Logística, Fundo de Investimento Imobiliário, o CNPJ, que você utiliza lá para declarar em bens e direitos do seu fundo imobiliário, do seu ativo, ele é do tipo híbrido, mas é um tipo de tijolo, fundo de tijolo. Hoje ele possui mais de 183 mil cotistas e a cota patrimonial, o valor justo, aquele valor que é PVP igual a 1, é de R$ 9,54. Por isso que ele está aí 0,95, ou seja, 5% abaixo do seu valor patrimonial. O último rendimento pago, livre de imposto de renda, pelo GARI 11 foi de 9 centavos. Aqui nos dividendos do GARI 11, pessoal, a gente pode observar que nos últimos 12 meses, do último ano, ele teve aqui uma constância muito grande no pagamento dos seus dividendos. Tivemos aqui em janeiro de 2024 era 8 centavos, fevereiro para frente já começou a pagar 9 centavos livre de imposto de renda, que foi o último dividendo agora pago em maio. Então a gente vê aqui uma constância, uma regularidade no pagamento de dividendos do GARI 11. Aqui nós temos qual é a Datacom que normalmente ele tem pago lá pelo final do mês. O último Datacom foi no dia 31 de maio. Então, se você comprou o GARI 11 ou qualquer fundo imobiliário até a Datacom, significa que você já vai receber o seu dividendo no próximo pagamento. Exemplo, no dia 31 de maio foi a Datacom do GARI 11. Quem tinha cotas ou comprou cotas até o fechamento do dia 31 de maio, já vai receber seus dividendos no dia 7 de junho. Se você comprou depois da Datacom, por exemplo, no dia 1º de junho, você não vai receber o dividendo no dia 7 de junho, mas sim apenas na primeira semana lá de julho. Então, se você comprar até a Datacom, você já recebe ali na data de pagamento. O último dividendo, aqui que vai ser pago agora no dia 7 de junho, será de 0,87 centavos. Na lista de imóveis do GARI 11, a gente tem aqui 2 imóveis no Rio Grande do Sul, um em Pernambuco e um em São Paulo. Aqui tem aqui os imóveis pertencentes ali ao GARI 11. Muito importante você sempre avaliar aqui o relatório gerencial. Todo fundo imobiliário que você tem, dá uma olhada no relatório gerencial, que lá vem todos os detalhes que você precisa saber sobre o fundo imobiliário que você está investindo. Vamos dar um exemplo aqui do fundo imobiliário do GARI 11, relatório gerencial, o que ele nos diz? Aqui ele já começa nos colocando qual que é o valor de mercado do GARI 11, qual foi o último rendimento do mês de 8 centavos, GALG 11, né? Mas agora nós sabemos que é o GARI 11, que é o ticker do antigo GALG. Podemos mostrar aqui 59% estão em imóveis e 41% em ativos financeiros. Aqui embaixo a distribuição geográfica dos imóveis. Aqui embaixo a gente vê aqui como é que está distribuído o portfólio, a BRF ficando aqui no Nordeste. Aqui na cidade, em São Paulo, em São José dos Campos, tem mais uma unidade da Air Liquide,
acho que é assim que pronuncia, e 2 unidades aqui no Rio Grande do Sul, uma em Cachoeirinha e outro em Canoas. Vale lembrar, pessoal, que o administrador do fundo já noticiou, vou mostrar para vocês aqui agora, já fez um aviso aos cotistas do Gari 11, informando que a gestora está monitorando diariamente ambos os imóveis, aqueles que estão lá no Rio Grande do Sul, tanto em Cachoeirinha como em Canoas, né? E até o presente momento, as propriedades não foram atingidas pelas enchentes, pela essa catástrofe que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então aqui um comunicado do Gari 11 sobre esses imóveis localizados em Canoas e Cachoeirinha. Descendo o relatório gerencial, que é sempre bom você dar uma lida, você vai verificar aqui, ó, vai falar um pouquinho de cada unidade, fotografias, o tamanho da área, tipo de contrato, qual que é o índice de reajuste e a periodicidade, no caso aqui da Souza Cruz, lá em Cachoeirinha, é pelo IPCA e é anual, né? Então você vai verificando todos os contratos e detalhes sobre esses contratos, esses inquilinos, fotografias e alguns detalhes ali sobre o índice de reajuste, a multa contratual que você vai ter acesso. Então é muito importante você estar sempre verificando, sempre lendo os relatórios gerenciais. É uma vez por mês que sai esses relatórios. Então cada fundo imobiliário que você possui, dá uma olhada no relatório gerencial, acompanhe o relatório gerencial para que você tenha informação sobre o fundo que você está investindo. O próximo fundo imobiliário, que também está barato, um excelente fundo e eu tenho na minha carteira, é o HGBS 11, é um fundo de shopping. Hoje a cotação na data de hoje está R$ 214,10. E nos últimos 12 meses, olha só, pagou mais de 10% de dividend yield, né? O P sobre VP, mostrando que está abaixo do valor do patrimonial, ou seja, está barato, 6% abaixo do seu valor, está em 0,94. A liquidez diária, mais de 4 milhões de reais por dia. E nos últimos 12 meses, eu tenho ele há mais de 12 meses, né, teve a valorização de 14,18%. Para você ter uma ideia, o meu fundo, nos últimos pouco mais de 12 meses, já se valorizou quase 15% do meu preço médio, que está em R$ 200, é o meu preço médio do HGBS 11, e hoje a cota, se eu fosse vender, estaria aí com R$ 214,10. Então eu teria uma valorização muito interessante aí. Os dividendos do HGBS 11 também vêm aqui, ó, tranquilamente, sempre vinha na faixa de R$ 1,40 lá em 2023, depois passou a R$ 2,00, né, a partir de agosto de 2023, e agora voltou, depois isso já estava noticiado, todo mundo que tem o HGBS sabia dessa informação em relação aos seus contratos, né, a R$ 1,75 e perdura a R$ 1,75 de dividendos livre de imposto de renda. Quando que ele paga? A Datacom também é no final do mês, assim como o do Gari 11, e o pagamento vai ser no dia 14 de junho. Então quem tem cotas do HGBS 11 até o dia 31 de maio, já vai receber no dia 14 de junho seus dividendos de R$ 1,75 livre de imposto de renda. A lista de imóveis aí do HGBS 11, né, dos seus shoppings, são 14 shoppings em São Paulo e mais um lá em Tocantins, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Santa Catarina. De igual forma, você pode verificar aqui nos relatórios, fatos relevantes e os outros comunicados e no próprio RI lá do HGBS 11, dentro do administrador do fundo, você vai ter acesso lá aos relatórios gerenciais, igual o que eu mostrei agora do Gari 11, você também tem acesso aos relatórios gerenciais de todos os fundos imobiliários. Você pode usar o Investidor 10, você pode usar o site Status Invest, ou então o Funds Explorer, também você tem acesso a essas informações. O próximo fundo muito interessante, que também tenho na minha carteira, que é de Lages, é o PVBI 11. No dia de hoje está sendo cotado aí a R$ 93,87. Pagou nos últimos 12 meses 8,59% de dividend yield. O P sobre VP 0,94 também está 6% mais barato do que o seu valor patrimonial. Mais de 6 milhões e meio de reais por dia a sua liquidez diária. E teve a valorização nos últimos 12 meses de 8,96% em relação ao valor da sua cota. Os dividendos do PVBI 11 pagam nos últimos 12 meses, você vê que vem de uma forma constante, regular. O último foi de 0,65 centavos livre de imposto de renda. Se vermos aqui nos últimos 5 anos, ele vem numa crescente e mantendo também os seus dividendos. Então aí, ó, agora está em 0,65, pagando regularmente aí para os seus cotistas. A Datacom também é nos últimos dias ali do mês, então foi no dia 31 de maio,
e quem tinha cotas vai receber até o dia 7 de junho o montante aí, livre de imposto de renda de 0,65 centavos por cota. O portfólio do PVBI 11 são 6 imóveis, todos lá na região da Faria Lima, grande localização, imóveis de altíssima qualidade em regiões nobres de São Paulo. Então, para lajes corporativas, eu tenho esse fundo na minha carteira, gosto muito, tendo em vista aí excelentes clientes que eles possuem na sua carteira. Não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, mas vale o estudo para você ter esse belíssimo fundo imobiliário de lajes corporativas. Assim como todos os demais fundos, tanto no Investidor 10, Fundos Explorer ou Status Invest, você vai conseguir lá os relatórios, seja de ofertas públicas, fatos relevantes, que é importante você estar atento, instrumentos particulares de emissão de cotas, comunicados ao mercado e os relatórios gerenciais dos fundos. Então, sempre esteja atento aí a todos os comunicados que todos os meses os fundos imobiliários noticiam seus cotistas. Outro belíssimo fundo imobiliário é um fundo imobiliário de shopping, é o VISC11. Está aí a R$ 116,49. Pagou nos últimos 12 meses 9,87% de dividendos. O P sobre VP está em 0,92, ou seja, 8% nessa data de hoje, 8% de desconto em relação ao seu valor patrimonial, está bem barato. A liquidez diária do VISC11 chega a quase 7 milhões de reais por dia, e a valorização da sua cota nos últimos 12 meses passaram dos 12%. Os dividendos do VISC11, você vê que ele vem numa crescente. A queda que nós temos aqui, todo mundo sabe o período que nós passamos, né, da pandemia, nos últimos 12 meses, então nós temos aí uma constância nos pagamentos, sendo que o último pagamento, né, desde outubro de 2023, vem pagando R$1 livre de imposto de renda por cota. Por cada cota que você tem no VISC11, você recebe R$1 livre de imposto de renda. A data de pagamento, também, assim como os demais, casualmente também é no último dia útil ali do mês, foi no dia 31 de maio, e o pagamento será no dia 14 de junho, o valor de R$1 por cota. Observe que desde outubro do ano passado, 2023, ele vem pagando regularmente R$1. O anterior estava em 92 centavos por cota. A lista de imóveis do VISC11 é bem grande, você pode observar aqui todos os estados no Brasil onde ele possui shopping center. Só no Rio de Janeiro são 7, 6 em São Paulo, 3 no Ceará, 2 no Paraná e 1 em cada um desses estados aqui. No relatório gerencial, ou até mesmo aqui, você tem rapidamente quais são estes shoppings. E no relatório gerencial você vai ter detalhes de cada operação, como está esse shopping, como é que está o rendimento dele. Então por isso que é muito importante estar sempre verificando os comunicados, como mostra aqui, ó, o relatório gerencial do VISC10, por exemplo, outros comunicados e fatos relevantes. Vai ali no Investidor 10, olha o relatório gerencial agora aqui que está mostrando do VISC, e você vai ter esse relatório. Esse é o relatório do VISC11, onde você vai poder aqui, ó, ter acesso a todas as informações importantes, resultados das cotas, o crescimento do NOI, o volume médio de negociação do VISC, como está sendo ou como foi, né, a distribuição dos dividendos no tempo, na linha do tempo, a estimativa dos próximos rendimentos. Então aqui você tem todas as informações. É muito importante você estar de olho no relatório gerencial para você acompanhar o desempenho do seu fundo imobiliário, como é que ele está, como é que está o portfólio deste fundo, está algum atraso, está todo mundo em dia. Então é importante aqui, ó, tem muita informação que é importante você estar observando, né? O percentual de NOI por ativo, como é que ele está dividido, qual o percentual de ganho em cada um, por estado e por administradora. Você vê que ele não está focado em uma única administradora, o VISC11. Temos várias administradoras de shoppings que estão aí atreladas ao VISC11. Aqui a gente pode ver que 33% está sob o controle, mas ele é minoritário em 67%. Mas tem 33%, ele tem participação majoritária. Aqui a relação dos shoppings, como eu falei anteriormente. Então, cada shopping center, o tamanho dele, quando que foi inaugurado, os percentuais de participação em cada um desses shoppings. Dá uma olhada, você pode entrar no site do shopping center
para verificar qual é a qualidade desse shopping, a localização desse shopping, o público que frequenta este shopping, para você ter uma ideia, para ver a qualidade deste fundo imobiliário e você ter mais informação para tomada de decisão. Aqui o Vila Romana Shopping, que é um shopping center aqui de Florianópolis, frequento regularmente esse shopping também, então fica aqui na cidade de Florianópolis, onde eu resido, então eu conheço pessoalmente esse shopping, então se você conhece algum desses shoppings, coloca nos comentários e fala o que você acha do portfólio do VISC11 aí, se você tem um desses shoppings na sua cidade. Aqui é a distribuição geográfica, como é que está no Brasil? Está bem distribuído no Brasil aí o VISC11, temos aqui em São Paulo vários grandes, bons shoppings, né? Lá aqui, ó, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aqui o Vila Romana em Santa Catarina. Aqui no Paraná, ó, Shopping Cristal, também conheço. O Shopping Estação, também conheço esse Shopping Estação do Paraná. Você que é do Paraná, qual a sua opinião sobre esses shoppings? Então aqui no relatório gerencial, você tem todas as informações necessárias, inclusive os contatos. Você pode enviar um e-mail lá para o VISC ou ligar para eles para buscar informações. Afinal, você é cotista, você tem direito à informação. Vira e mexe, eu mando um e-mail para algum fundo, tirando alguma dúvida, eles sempre respondem prontamente. E o último fundo imobiliário, que também está barato, tenho na minha carteira, é um fundo imobiliário também de shopping. O valor dele está hoje em R$ 110,10. O dividend yield pago nos últimos 12 meses foi de 9,35%. E o P sobre VP em 0,92, ou seja, 8% abaixo do seu valor patrimonial. Então está 8% mais barato. Né? É como eu já dei um exemplo uma vez da moeda de R$1. Tem um vídeo no canal falando para entender melhor o P sobre VP. Se eu te dar uma moeda de R$1 e querer te vender ela por R$1, ela está o preço justo, o preço 1. Mas se você tem uma moeda de R$1 e eu quero comprá-la de você por 0,92 centavos, você vai sair ganhando, não é verdade? A liquidez diária está em mais de 3 milhões de reais por dia e nos últimos 12 meses o MOL 11 valorizou mais de 10%. Os dividendos pagos pelo MOL 11 também uma crescente, teve aquele problema que todos nós sabemos lá na pandemia, crescendo os dividendos, mantendo seus pagamentos. Aí o último pagamento foi de 87 centavos livre de imposto de renda por cota. No último ano, você vê a regularidade nos pagamentos, bem constantes. Também foi feito o pagamento agora da Tacom no dia 31 de maio para o pagamento no dia 14 de junho, de 87 centavos. Então, se você comprar ou tem na sua carteira até 31 de maio, você já recebe o dividendo no dia 14 de junho. Então, fique atento aí às Datacom dos seus fundos imobiliários, assim como das ações também. E aqui a lista de imóveis do MOL 11. São 7 shoppings no Rio de Janeiro, 4 em São Paulo, 1 em Pernambuco, 1 em Alagoas e 1 na Bahia. Aqui alguns desses shoppings, para que vocês vejam. Se você conhece esses shoppings, coloca nos comentários aqui o que você acha, a opinião sobre a qualidade desse shopping, se é um shopping bom, shopping ruim, vale a pena, como é que está o movimento dos shoppings aí na sua região. Da mesma forma, os comunicados, você tem aqui no Investidor 10 ou outro site que você pode pesquisar, como o Status Invest e o Funds Explorer também, para você ver os comunicados, fatos relevantes e o relatório gerencial. Mas aí vamos ver aqui agora, se você tivesse ali uma cotinha apenas de cada fundo imobiliário desse, quanto que você precisaria para investir, para ter um fundo imobiliário de cada um desses aqui? Você precisaria investir aí aproximadamente R$ 546,32. Você já teria um fundo, uma cota de cada fundo imobiliário desses e já estaria recebendo R$ 4,36 livre de imposto de renda, o que está te dando aí uma rentabilidade média de 0,8% nesses fundos de tijolo. Por curiosidade, digamos que você chegue lá e comprando 10 cotas de cada um desses fundos imobiliários, você teria que investir aí R$ 5.463 e estaria ganhando, livre de imposto de renda, R$ 43,57 de dividendos livre de imposto de renda. É isso que você teria se investisse aí R$ 5.400. Assim, quando você chegar também a 100 cotas investidas, você teria que investir aí R$ 54 mil aproximadamente para receber todos os meses livre de imposto de renda aproximadamente R$ 435 de dividendos na
sua conta lá, pessoal. Olha como é que fica depois o efeito bola de neve. E somente com esses R$ 435, quantos fundos imobiliários você conseguiria comprar, hein? Talvez umas 2 cotas da HGBS 11, várias cotas do GARI 11, talvez umas 3 cotas do VISC 11, só com os dividendos. Além do seu aporte mensal, mais retorno, reinvestindo os dividendos, você vai tendo aí o efeito bola de neve e com o tempo você vai aumentando o número de cotas, já que você recebe os seus dividendos por número de cotas e não por valor investido. Isso que é muito importante, pessoal. Você não recebe os seus dividendos pelo valor que você investiu. Você não vai receber por aqui, mas sim pelo número de cotas. Então, acumule cotas. Pagando cada vez mais barato, encontrando fundos imobiliários baratos, você vai conseguir acumular mais cotas. Então foi isso que eu quis mostrar para vocês. Bote uma meta de número de cotas que você quer alcançar. 100 cotas, 20 cotas, 200 cotas. Porque o valor investido, o patrimônio investido, ele vai oscilar. Não importa, você não vai ganhar os seus dividendos por quanto você investiu, mas vai ganhar seus dividendos por quantas cotas ou quantas ações você tem na sua carteira. Olha aqui nos comentários se você tem algum desses fundos, o que você acha, se você gosta, se você tem, quais são os fundos imobiliários que você tem. E fora esses 5 fundos que eu coloquei aqui que estão baratos, qual na sua opinião, coloca aí nos comentários para o pessoal também conhecer, quais outros fundos que você gosta, tem na sua carteira e também está barato, está com seu P sobre VP abaixo de 1 e você tem gostado desse fundo imobiliário. Pessoal, muito obrigado por acompanhar o vídeo até esse momento. Não deixe de se inscrever aqui no canal para me ajudar a crescer cada vez mais. Deixe os seus comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.